Olá, o meu nome é Edson. O meu objetivo com esse vídeo aqui é tentar passar para vocês uma ideia bem geral assim, do que é o tarô, qual é a estrutura do tarô e dar umas dicas aí para quem está pensando em comprar o seu primeiro deck de tarô sobre qual tarô comprar. Afinal tem tantos no mercado aí, né? Então a pessoa às vezes não sabe qual começar. O tarô, a estrutura dele, ele é formado de 78 cartas, que também são chamadas de arcanos, ou lâminas, ou caminhos, depende aí do... tem livro que chama de caminho também. Arcano vem do latim arcanus, que quer dizer segredo, mistério, enigma. E daí essas 78 cartas são separadas em dois grupos. Os arcanos maiores, que são 22 cartas, e os arcanos menores, que são 56 cartas. Os arcanos maiores são aqueles que todo mundo está acostumado, já viu em algum lugar, nem que seja uma ou outra carta, que são aquelas cartas específicas do tarô, que não tem em outro baralho, que eu vou mostrar para vocês agora uma por uma, para vocês verem quais são essas cartas. São elas: o louco, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o papa, os enamorados, o carro, a justiça, o eremita, a roda da fortuna, a força, o pendurado. Tem gente que chama de enforcado, mas na verdade ele não está enforcado, né? Ele está pendurado pelo pé, né? Se ouvir falar em enforcado, é essa aí, o pendurado, a morte, a temperança, o diabo, a torre, a estrela, lua, sol, julgamento e o mundo. Esses aqui são os arcanos maiores. Depois, os arcanos menores são, na verdade, praticamente um baralho desses de jogar pife. São 56 cartas, dividido em 4 naipes, e são aquelas cartas de pife mesmo, tipo, separadas por naipe. Tipo, tem ases, tem aqui cartas de vários naipes aqui. E, tipo, por exemplo, aqui, ó, mostrar, tem as cartas de jogar baralho mesmo, ó. Tem valete, tem rainha, outro as. E tem 4 cartas que não tem no baralho normal, que são os cavaleiros aqui, ó. Esses cavaleiros aqui não tem nesses baralhos aí que a gente joga com os amigos. Aí, tipo, essas cartas aqui são as únicas que tem a mais nos arcanos menores, se for comparar com um baralho desses de jogar jogar pife, né? Tipo, não tem cavaleiros. As outras cartas tem todas, valete, sei lá, rei, rainha. Assim, para ser tarô é necessário que tenha essa estrutura, tá? Tem que ter os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores. Se não tiver essa estrutura, não é tarô. Por exemplo, baralho cigano. Baralho cigano não é tarô. São 36 cartas, é outra estrutura, são outras figuras. É também uma outra arte divinatória complexa e respeitada, e que também requer muita dedicação e estudo, mas não é tarô. Existem também os oráculos, que são uns baralhos aí com número variado de cartas e que vem com um manual junto explicando o que cada carta significa. É também uma outra arte divinatória, mas não é tarô também. Então, para começar a estudar o tarô, eu recomendo muito que comece estudando pelos arcanos, os arcanos maiores. Até vou recomendar um livro, que foi um livro que eu li, que eu gostei muito. Esse livro aqui, Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica. Esse livro é muito bom, recomendo esse livro, tá? Quem quer começar os estudos do tarô, fala só sobre os arcanos maiores. Os arcanos maiores, eles são cartas mais complexas, mais profundas, com significado flexível,
depende do que o consulente perguntou, depende até qual conjunto de cartas caiu. Às vezes uma carta isolada não quer dizer muita coisa, mas em conjunto quer dizer. São umas cartas mais para reflexão também, tipo assim, são cartas que tem que estudar bastante, requer bastante dedicação, assim. Já os arcanos menores, tipo assim, lembrando que arcano a gente falou que significa segredo, né? Então os arcanos maiores seriam segredos grandes, importantes, e os arcanos menores seriam tipo segredinhos, coisas menores. Não que isso seja menos importante. E é que os arcanos menores são mais objetivos, mais específicos, mais para coisa do dia a dia, assim, tipo, até mais caráter divinatório, assim, tipo, para um futuro próximo, o que vai ou não acontecer, como tu deve ou não agir. E são significados simples, não é muito flexível, não tem muito o que interpretar, tipo, é aquilo e pronto, assim, tipo, são mais simples. O ruim é que são em quantidade maior, né, tipo, em vez de ser 22 cartas, são 56, né, então eu recomendo começar estudando pelos arcanos maiores e depois que tu estiver firme nos arcanos maiores, opcionalmente tu pode começar a usar os arcanos menores, estudar eles também. Não é obrigado. Tem muito tarólogo respeitado aí por aí que prefere usar só os arcanos maiores. Tanto é que existe até alguns tarôs, eu mesmo tenho esse aqui das bruxas aqui, tem muito tarô para vender aí no mercado que já vem direto só com os arcanos maiores, ó, só com as 22 cartas. Então, tipo, para mostrar como é opcional, a pessoa não é obrigada a usar os maiores e os menores. Mas então, isso fica de cada um. E existe também tarô que vem só com os arcanos menores, tá? Mas não é tão comum de se ver. Eu tenho esse aqui também, que é com uma temática de Exus, né? Exus e Pombagiras, os guardiões, que eu acho muito bonito, que eu gosto bastante. São umas cartas realmente muito bonitas aqui, tudo com temática aqui de Exu e de Pombagira, e são só os arcanos menores. Mas é mais difícil achar só os arcanos menores para vender, até existe. Mas só os arcanos maiores é bem comum. Isso aí tu acha direto, só os arcanos maiores tem toda hora, assim. Então, se tu vai comprar teu primeiro tarô, eu recomendo, na minha opinião, que tu comece pelo tarô de Marcélia. Tá, eu sei, daí tu vai dizer, mas todo mundo não diz que é melhor começar com o tarô de Waite. Daí, sim, o tarô de Rider-Waite é muito bom, os dois são bons. Mas eu vou dar a minha opinião aqui porque que eu acho que o de Marcélia é o melhor para quem está começando. O tarô de Marcélia, ele é o mais tradicional possível, ele é o mais neutro. Ele não tem um autor específico, ele não tem um artista que desenhou especificamente cada figura, que inventou a figura. Ele representa uma espécie de inconsciente coletivo ao longo de muitos anos, de muitas culturas. Então nada que está nessas cartas aqui, nada está por acaso. Cada detalhezinho é importante. É uma coisa assim, é uma coisa clássica, tradicional. Então eu acho isso importante, começar por uma coisa neutra, que esse tarô também ele é o mais neutro de todos, ele não tá associado a nenhuma religião, nenhuma outra arte, porque o tarô ele é uma arte livre, ele é neutro, ele não está associado a nenhuma outra religião, nenhuma outra arte, nenhuma outra ciência. E sim, ele pode ser associado a outra religião, a outra arte, a outra ciência, assim como tem tarô de santos, de anjos, de orixás, como eu mostrei agora há pouco ali, tem de bruxas, que até por sinal eu gosto muito de tarô de bruxa, também tem um outro de bruxa aqui muito bonito. Ele pode ser associado, mas não é obrigatório, não tem que ser bruxo para jogar tarô, não tem que ser de umbanda, não tem que ser nada disso. Então o tarô neutro aqui da história é o de Marcélia. Então vamos falar do tarô aqui de Rider-Waite, né, que daí que é tão famoso também, e também muito bom. Só que por que eu não considero ele o ideal para começar? Ele não expressa uma visão tradicional e neutra do tarô, assim como o de Marcélia, por exemplo. Ele já não expressa um inconsciente coletivo de um povo e uma cultura.
Não, ele foi feito sob orientação do místico Arthur Edward Waite, né, e as figuras foram feitas pela artista Pamela Conan Smith e foi lançado pela editora Rider e Son. Aí por isso todos esses nomes, né, se chamam de tarô de Rider-Waite, eu já vi falar, tem também tarô Smith-Waite, que eu acho até mais justo chamar de Smith-Waite, né, porque afinal foi a Pamela Conan Smith que fez as figuras, né. Então já não é uma visão de um povo, uma coisa neutra. Foi uma coisa repaginada por essas pessoas. Então é a visão dessas pessoas. E também esse tarô aqui tem ligeiras alterações que foram feitas para tentar, por exemplo, aproximar o tarô com a cabala. Por exemplo, mudaram até o número da carta da força. Então, não que seja ruim associar o tarô com uma outra arte ou uma outra coisa. Até é muito bom, mas para quem está começando, eu sugiro começar por uma coisa mais neutra, né, que seria o de Marcélia, e não pegar alguma coisa que já foi repaginado por alguém, por uma outra pessoa. Ó, por exemplo, no tarô de Waite, a carta da justiça e da força simplesmente trocaram de posição, tipo, para ficar mais harmoniosa com a cabala. Por exemplo, a justiça, que era para ser a carta número 8 passou a ser a carta 11, e a força, que era para ser a carta 11 passou no baralho de Waite a ser a carta 8. Aí, por exemplo, o louco no de Marcélia, ele não tem número nenhum, justamente por ser, quer dizer que ele pode circular livremente por todas as outras cartas, ele não tem número, é a única carta sem número. Já, por exemplo, no de Waite, o louco ganhou o número 0, que já dando a entender que ele é o começo, que tem que começar por ele, o que não sei porquê, mas já não é o original. Por exemplo, a carta dos enamorados, no de Marcélia, olha o significado que tem. Tem muitos significados. É um cara ali entre duas mulheres, uma aparentemente mais velha, outra mais nova, uma com a mão no coração, outra com a mão no ombro. Pode ser um monte de coisa, pode ser tipo ter que decidir entre a razão e o coração, pode ser muitas coisas. Não quer dizer só sobre namoro. Claro, quando tu faz uma pergunta especificamente sobre namoro e cai essa carta, quer estar respondendo a pergunta sobre o namoro, mas não é só isso. Já na visão do Waite, já aparece uma coisa mais estilo Adão e Eva, ali, um casal ali, tipo assim, já acabou todo aquele sentido de escolha, de decisão e essa coisa toda. Então essas são algumas alterações que eu não acho assim tão legal o tarô de Waite para quem está começando. Uma coisa que eu considero muito positiva no tarô de Waite são os arcanos menores, que são muito mais fáceis da gente entender do que os arcanos menores do de Marcélia. O de Marcélia são umas figuras difíceis de serem lidas, é difícil tu identificar de cara qual é o naipe, não tem nenhuma imagem que te ajude a pegar o sentido da carta, é só realmente umas figuras abstratas. Já, tipo, alguns exemplos aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, o 7 de copas do tarô de Marcélia, esse daqui. Agora olha o 7 de copas do tarô de Waite, já é bem mais ilustrativo, bem mais fácil de ver. Olha o 2 de copas de Marcélia e o 2 de copas do de Waite, novamente muito melhor de entender o significado. O 10 de espadas do de Marcélia. No início eu ficava olhando isso aqui, tipo, que dificuldade isso, como é que eu vou saber que isso é um 10 de espadas, esse monte de figura aí, tipo assim. Aí já olha o 10 de espadas do de Waite. Tipo, muito melhor, tá ali as 10 espadas, o número 10, já ajuda a ter já ajuda a tu identificar o significado da carta. Então só por isso aí eu acho uma grande vantagem do tarô de Waite. Os arcanos menores são muito mais fáceis de serem identificados, porque foi feita uma arte para eles também. O de Marcélia
a arte só para os arcanos maiores, o resto ali ficou muito abstrato, ali ficou muito difícil. Mas no final de tudo, o que eu quero dizer é que tipo não existe um tarô, não existe um tarô melhor do que o outro. Tarô é papel, tarô é uma ferramenta, o tarô por si só não tem poder nenhum. O que faz a diferença é a dedicação e o estudo do tarólogo. Então vá lá, estuda, te dedica, desenvolve a tua intuição, que todo mundo tem intuição em grau maior ou menor, mas todos temos, então é uma questão só de desenvolver, treinar, e escolhe o tarô que tu achou mais bonito, ou que se adequa melhor à tua crença, à tua religião. Ou faz que nem eu, que é o que eu sugeriria, né? Começa pelo de Marcélia, que é o mais tradicional, que é o mais neutro, e aí depois parte para um segundo tarô que melhor represente a tua crença, ou que tu ache mais bonito. E aí é isso. Então queria agradecer o pessoal que ficou até agora assistindo ao vídeo. Se for do interesse aí das pessoas, eu tinha plano de fazer novos vídeos falando sobre o significado de cada carta, ou até mesmo fazendo uma tiragem sobre algum assunto, até alguém que sugira algum assunto, eu posso fazer uma tiragem, sei lá, sobre como vai ser o ano, algo do tipo. E se tu gostou do vídeo, eu só pedir para te dar aquele like, se inscrever no canal, que me ajuda bastante, e compartilhar com os amigos. Obrigado mais uma vez e boas energias para vocês.